eu gostaria de ler com os irmãos o texto de 1 Reis. Peraí, deixa eu abrir aqui e ver se eu consigo aumentar a letra aqui do celular. 1 Reis 18, do 30 ao 46. Diz assim, é 1 Reis 18, do 30 ao 46. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E dize: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançarão mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruídos há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por trás e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se ergueram com chuvas, com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cintou os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Irmãos, o texto é longo. É um texto que fala do modo corajoso como o profeta Elias fala com o rei Acabe, como o profeta Elias denuncia a impiedade do povo de Israel. Elias era muito corajoso. Ele não tinha vergonha de nada. Não tinha. Eu acho que ele não. Como que eu posso falar hoje? Sem medo de magoar os outros, né? Ele falava o que o Senhor estava mandando ele falar, e ele falava, e ele agia, e ele fazia. E eu vejo Elias como um servo do Senhor, um profeta exemplar e corajoso. Ele era um homem de Deus. Ele não falava para agradar as multidões, mas como um servo fiel de Deus. E ele foi chamado para mostrar quem é o verdadeiro Deus de Israel. Assim como nós, hoje nós somos chamados para defender o Evangelho de Cristo contra as distorções. E Elias
aqui nesse texto, ele está desafiando o povo a fazer uma escolha entre seguir a Deus ou a Baal. Eles achavam que eles podiam adorar a Deus e também a Baal. E o pecado deles era ter o coração dividido. Quantas pessoas a gente conhece que falam, eu vou na igreja, mas aí está fazendo coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, ou nós mesmos, né? Eu vou na igreja, aí às vezes a gente fala, mas eu gosto tanto daquilo, e a gente fala, aquilo não agrada a Deus. Então a gente acaba ficando com os nossos corações divididos, mas Deus quer o nosso coração por inteiro. Não podemos servir a dois senhores. E eles ficaram entre o Deus verdadeiro e os falsos profetas. Às vezes nós nos desviamos por qualquer oferta atraente, né? Que nos leva ao pecado. Quantas coisas no nosso dia a dia nos desvia do que realmente importa, que é adorar ao Senhor. E após mais de 3 anos sem chover sobre Israel, em meio a uma seca devastadora, provocou uma fome lá em Israel, e sob o comando do rei Acabe, com a convocação, né, do profeta Elias, todo o povo vai para o Monte Carmelo. Esse monte tem até hoje, ele tem mais de 600 metros de altura. E lá foi feito, eu imagino que foi como um duelo, né? Um desafio, onde somente um sairia vencedor. Que seria o Deus verdadeiro com Elias contra 450 homens que eram os profetas de Baal, que são os falsos profetas. Primeiro, e Elias, né? Essa ideia foi de Elias, né? Ele falou assim, vamos pegar um bezerro, cada um, e invocar o nosso Deus e ver o que acontece. Então eles pegaram o bezerro, amarraram o bezerro, e os profetas de Baal começaram a invocar os deuses deles, né? Os falsos profetas. E eles ficaram de manhã, na palavra de Deus fala que eles ficaram até meio-dia tentando, chamando para descer o fogo sobre o bezerro, e fizeram de tudo. Gritaram, clamaram lá, né, pro Deus deles. E o que aconteceu, irmãos? Nada. Não aconteceu nada. Eles ficaram lá muito tempo. E Elias, ó como Elias é corajoso, começou a zombar deles. E eles não tiveram nenhuma resposta ali naquele momento. Aí Elias chamou o povo para perto dele, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele colocou 12 pedras que simbolizavam, né, que representavam as 12 tribos de Israel. Cortou o bezerro, colocou sobre a lenha. Aí ele ainda falou assim, joga água sobre o holocausto e sobre a lenha. Molha a lenha, ele ainda fala. E disse para jogar água e pediu para jogar 3 vezes, até a água, até começar a escorrer ali do onde estava o holocausto. E aí Elias orou e caiu o fogo do Senhor. E consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó. E o povo vendo isso disse, só o Senhor é Deus. E Elias disse, lançai mão dos profetas de Baal. E eles lançaram mão, e aí Elias os matou. Então Elias chamou o rei Acabe e disse para ele subir e comer, porque havia ruídos de uma abundante chuva. Lembrando os irmãos que faziam mais de 3 anos que não chovia sobre aquela terra. E subiu ao monte e fala, né, que ele se inclinou e colocou o rosto entre os joelhos. E disse para o moço, sobe, olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse que não havia nada. Aí ele falou para ele, vai mais 7 vezes. Imagina o moço voltando, não tem nada, volta de novo. Não tem nada, então volta de novo. 7 vezes. E quantas vezes nós desistimos na primeira, né? Quando se a gente pede algo para Deus, Deus não responde na hora que a gente acha que tem que ser. E aí, já desisti, né? Nem ora mais. Eu pedi, mas Deus não respondeu. Na primeira, a gente desiste. E ele foi lá até a 7ª vez. E quando chegou na 7ª vez, ele falou, eis aqui uma pequena nuvem como a mão
de um homem subindo no mar. Imagina 600 metros de altura, ele está olhando para o mar e ele vê uma nuvem do tamanho de uma mão. Uma nuvem bem pequenininha. Acho que ele nunca, né, imaginou que vai vir uma grande chuva, né, a partir dessa nuvem tão pequena. Aí ele disse, Elias falou, sobe e fala para Acabe pegar o seu carro e descer, para ele não ser pego pela chuva. E sucedeu que os céus ficaram escuros como nuvens, e veio o vento e veio uma grande chuva. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Elias era um homem de oração. E quando ele orava, era uma oração de um justo, a oração de um homem de natureza humana, assim como nós. Ele era igual a nós. E Deus ouviu a sua oração. Uma oração de fé. Uma oração sincera. Elias tinha uma oração persistente e de muita eficácia. Ele era um homem de oração. E o que é a oração? É a nossa comunicação com o nosso Senhor. Na Bíblia, nós encontramos, além da palavra oração, né, para esse ato, o orar, nós encontramos essa atividade descrita com vários nomes, como invocar a Deus, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar nossa alma ao Senhor, buscar ao Senhor, aproximar-se do trono da graça com confiança, chegar perto de Deus. Então esse é o nosso meio de comunicação com o Senhor. E Ele quer nos ouvir. É um elo de ligação que nós precisamos ter. Jesus falou aos seus seguidores que eles receberiam o Espírito Santo se perseverassem em pedir, buscar e bater a porta de seu Pai Celestial, lá em Lucas 11. Em Atos 4:31 fala assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com a palavra de Deus. Elias era um profeta de Deus, ele levava a palavra do Senhor, mas ele tinha comunhão com Deus. Aqui fala no texto de Atos que eles oraram e moveu-se o lugar e eles saíram cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, buscar esse Deus para ser profeta do Senhor nos nossos dias e anunciar a palavra do nosso Deus. Tiago declara, né, lá em Tiago 5, que podemos receber cura física em resposta à oração da fé. Temos que orar com fé. Tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Tudo é possível ao que crê. E Elias, ele cria. Ele era muito seguro do poder de Deus. Ele tinha certeza que Deus ia responder a sua oração. Ele não duvidava do poder de Deus. Às vezes as pessoas falam, isso não tem mais jeito. A gente fala, então eu vou orar. Quem sabe, né? Dá certo? Isso, nós não estamos confiando totalmente no nosso Deus. Então eu vou orar, já que não tem jeito? Não. Nós temos que orar crendo no poder de Deus. Crendo que Deus pode transformar todas as coisas. Elias não ficou nem um pouquinho estremecido. Eu imagino que ele chegou lá seguro, ainda zombou, ainda falou, não, está tudo certo. E ele orou e não duvidou que Deus atenderia a sua oração. Isso é fé. Ele tinha fé. Em nenhum minuto ele duvidou. Ele tinha uma vida dentro da vontade de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Muitas vezes a gente tem pecados de estimação que a gente acha que nem é tão sério assim. É só uma mentirinha, é só uma coisinha, né? Não tem nada. E muitas vezes nós sabemos que estamos errando e estamos nos afastando de Deus. E isso afasta a nossa comunhão com Deus. Eu sempre explico assim, né, quando eu dou aula para os adolescentes, que a nossa comunhão com Deus é algo constante, né? É algo que nós temos que ter diariamente, porque quando a gente gosta de um amigo, a gente fala o dia inteiro com o amigo. Fala o dia inteiro no WhatsApp com o amigo,
Está sempre em contato com o amigo, qualquer coisa corre para quem? Para chorar no ombro do amigo. E essa, mais que isso, né, tem que ser a nossa comunhão com o nosso Deus, a nossa confiança no nosso Deus. E às vezes nós erramos com um amigo, mas se é amigo de verdade a gente pede desculpa, o que acontece? Ele desculpa. Imagina o nosso Deus que entregou o seu Filho por amor a nós. Então, Ele está sempre de braços abertos para nos ouvir, nos perdoar e se relacionar novamente conosco. Agora, se eu não falar com meu amigo, como que ele vai me ouvir? Como que eu vou ter uma comunicação? Eu vou ficar... ele não vai me dar bola. Então, assim, a gente tem que ter essa comunicação com Deus. E Elias era perseverante. Ele exercitou a sua fé ao extremo. Ele falou com sinceridade, com intimidade, e ele agiu. Ele mostrou a sua fé no Senhor. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sei orar. Eu, quando era mais nova, o pastor falava, vou pedir para alguém orar. Eu abaixava ali no banco, falava, tomara que não chama eu, tomara que não chama eu, tomara que não chama eu. Por quê? Eu tenho vergonha. Eu não sei orar. Oi? Hoje eu sei. O pastor falou, se hoje eu sei, irmão. Mas eu tinha muita vergonha. E como nós devemos orar? Existe um jeito certo de orar? Né? Quantos irmãos estão há anos e anos e anos dentro da igreja? E na hora que fala assim, vou pedir para o irmão tal orar, você faz assim, ó. Não, eu não vou orar. E como nós temos vergonha de nos relacionarmos com o nosso Deus, com aquele que nós mais temos que nos relacionar. Muitas pessoas estão há muito tempo na igreja e não oram. Fala que tem vergonha, fala que não quer, fala que é tímido. Mas Deus fala, eu não sei falar. Mas Deus não vê o nosso modo de falar. Ele vê a sinceridade dos nossos corações. Nós podemos orar em silêncio, podemos orar em voz alta, com as nossas próprias palavras, ou recitando as Escrituras. Podemos orar com a nossa mente, ou através do Espírito Santo. Podemos orar em línguas, podemos orar cantando. Não tem um jeito certo. O que Deus quer é se relacionar conosco. Então, o que nós não podemos fazer é deixar de orar. Não tem também a posição certa, né? Pode orar de pé, pode orar sentado, ajoelhado, alguns deitado. Não tem a mão, né? Tem gente que ora com a mão para cima. O que Deus quer é se relacionar. E quando nós falamos em oração, também vem a palavra intercessão, né? À nossa mente. Nós temos uma missão. E essa missão é da intercessão, que é como a oração com fé e perseverança, mediante a qual nós suplicamos a Deus em favor de outra pessoa ou pessoas que necessitam da intervenção divina. Quando nós intercedemos, nós estamos intercedendo em favor de alguém. E essa é a nossa missão como povo de Deus, interceder pelas pessoas. O Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos um intercessor e nós temos que também interceder pelos nossos irmãos e aqueles que precisam da ajuda do Senhor. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas intercedendo pelo povo de Deus, pela cura de alguém, pela igreja. Essa é a nossa missão. Exercer a nossa fé ao extremo, sem dúvida alguma. Elias podia somente orar por chuva, não podia? Está demorando para chover, faz 3 anos que não chove, eu vou subir aqui e vou orar por chuva. Mas ele tinha uma outra tarefa naquele momento. Qual que foi a primeira tarefa de Elias? Levar o povo ao arrependimento. Eles queriam o favor de Deus, não queriam? Eles queriam a chuva, mas eles estavam longe de Deus. Eles estavam em pecado, não estavam obedecendo ao Senhor. Então Deus fez primeiro o povo se voltar para Ele e depois Ele se voltou
para aquele povo. Eles precisavam ser submissos ao Senhor para depois receber o favor do Senhor. E eles viram que aquele que tem poder para botar fogo lá no holocausto, que pode perdoar os nossos pecados, também pode nos dar água, pode nos dar a chuva e nos dar aquilo que nós necessitamos. É aquele que nos socorre. Pedimos tantas coisas ao Senhor, mas às vezes nós não estamos preparados para receber. Então o povo teve que primeiro passar pelo arrependimento. Tiveram que se arrepender primeiro antes de receber a chuva do Senhor. Estavam com fome, né? Imagina, sem comida, sem chuva, tudo nas secas, 3 anos. Eles deviam estar desesperados pela chuva. Mas depois que eles se voltaram ao Senhor e reconheceram que Deus pode todas as coisas, eles receberam a tão esperada chuva. Deus abriu as comportas do céu e derramou bênçãos naquela mesma noite. O povo foi primeiro restaurado, foi primeiro consertado e depois receberam a bênção. Eles se perderam por alguns instantes, mas voltaram ao Senhor. Exercitar a fé, nós só conseguimos quando estamos em comunhão com o Senhor. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e estamos com o nosso coração voltado a Deus. Às vezes nós enxergamos a bênção tão longe, tão pequena, do tamanho da mão de um homem, e não podemos desistir. Não podemos menosprezar as pequenas coisas do nosso dia a dia. Elias, através da sua oração e fé, provocou um milagre. E o nosso Deus é um Deus de milagres. Nós temos que ver e reconhecer os pequenos e grandes milagres. Não existe pequenos milagres, né? Mas as coisas do dia a dia, a gente acaba falando, mas isso é normal, isso foi... Não, nós temos que ver Deus em tudo nas nossas vidas. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos livrado todo dia, Deus tem cuidado dos nossos lares, Deus tem cuidado de todas as nossas necessidades. Nós temos que reconhecer o poder do Senhor no nosso dia a dia. E sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos que saber o Deus que nós servimos. Confiar nesse Deus que nós servimos. Reconhecer o seu poder e ter intimidade com Ele. E nessa noite, eu peço que o Espírito Santo nos dê sabedoria, a sabedoria necessária e o discernimento para que nós possamos, assim como Elias, ser o profeta do nosso tempo e instrumento nas mãos do Senhor. Amém?